Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso básico de InDesign. Essa é a nossa última aula do curso básico, então a gente vai montar um folder para finalizar tudo que a gente viu, aprendeu ao longo dessas 14 aulas. Esse é um folder básico, mas que vai trazer muitos elementos do que a gente já viu, então vai ser interessante para recapitular e finalizar o curso. Primeira coisa que vocês precisam entender aqui é que cada folder, é claro, esse é um exemplo, então cada folder vai ter um formato, vai ter um tamanho específico. E a opção que eu fiz aqui para essa apresentação foi utilizar um formato A4 dobrado em 3 partes. Então, a capa dele é essa daqui, essa é a primeira parte. Ao abrir, a gente tem a parte interna dele com história, recursos e propostas. Aí fecha isso daqui e fica aqui a capa, a contracapa, né? A parte de trás do folder com essas informações. Então é isso que nós vamos montar passo a passo, exatamente o arquivo que vocês estão vendo aqui. Vamos começar. Para início, antes de mais nada, eu vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês baixarem esse pack. Então, vocês vão ter todos esses arquivos, links, fontes e tudo mais que vocês precisam, texto, para montar aí a versão de vocês. Se não, se vocês não quiserem acompanhar o material exatamente igual, façam uma criação parecida para treinar. Tá? Eu já estou na versão do InDesign CC, mas isso vai ficar, não vai fazer muita diferença aqui para o nosso trabalho. Primeira coisa é abrir um novo documento, no formato de print mesmo, e aí seleciona aqui A4 e no formato deitado. Como a gente vai fazer duas páginas, né, interna e externa, a gente não precisa que seja páginas espelhadas. Então, vamos tirar aqui o Facing Pages. E, por enquanto, não precisa mexer em nada de imagem e vamos só dar um OK aqui. Beleza. Primeira coisa, vamos relembrar aquela aula de Master Pages e vamos mexer aqui na nossa Master. Então, 2 cliques na Master A. Lembrando, Workspace em Essentials, ok? Para a gente conseguir visualizar da mesma maneira. Então, Master A. Eu quero dividir essa Master aqui, eu vou reduzir um pouquinho um zoom out. Eu quero dividir isso em 3 partes. Um jeito bem simples de fazer isso, sem que a gente precise sofrer muito, é colocar aqui um quadrado, um retângulo tool, na página, de ponta a ponta nela, certinho. Pode conferir que esse retângulo ele tem a mesma medida, né, 297 por 210. Então, a gente vai dividir a largura dele por 3. Não precisa de calculadora, nada disso. No próprio InDesign, você pode, aqui na medida da lateral dele, colocar barra, que é dividido, e 3, dividido por 3, e dar um Enter. Pronto, ele dividiu o tamanho em 3. Como a minha caixa aqui está a referência, o ponto de referência está no centro, ele manteve o centro e reduziu as laterais. Então, eu posso agora puxar uma guia para cá e outra guia para cá. E deletar essa caixa aqui, que eu não vou precisar dela. Pronto. Feito isso, vamos voltar lá para as páginas. E agora eu tenho uma página e vou precisar de mais uma. É importante lembrar, pensar nessa estrutura aqui que a gente vai trabalhar. Essa vai ser a nossa caixa, a nossa parte externa. Vou escrever aqui, externa, só para reforçar, para a gente lembrar. Do folder. E essa daqui vai ser nossa parte interna do folder. Então, voltando aqui no desenho, no modelo que eu já tenho pronto, a face externa e a face interna.
Então, vocês precisam dividir e lembrar, pensar como que isso vai ser aberto, para criar cada parte no lugar certo. Então, a capa, por exemplo, ela não é a primeira coisa da face externa, ela é a última, o último terço dela, para que na hora que feche, abra e fique correto. Então, lembre-se sempre disso. Então, a gente vai chamar aqui a face externa de 1, 2 e 3, sendo que o 3 é a capa e o 1 é a contracapa. E a face externa é a sequência normal, que é quando o folder estiver aberto, aliás, interna, que é quando o folder estiver aberto. Ok? Então, é esse o nosso trabalho agora. Antes de diagramar, vamos fazer a paleta de cor. Então, eu tenho aqui uma paleta simples, né? E eu preciso criar algumas cores que é as que eu vou usar para esse trabalho. Lembrando sempre que a gente está fazendo algo para impressão, então deixe em semic. A primeira cor eu quero um preto 80% e eu vou chamar ele de cinza folder. A próxima cor vai ser um verde 60 de ciano e 30 de amarelo. É esse verde que eu quero usar. Verde folder. A próxima cor vai ser um azul 65, 18, 19. É um azulzinho, azul 1, folder. E agora a gente vai fazer o azul 2. Aqui, nova cor. Lembra dessa aula de cores? Opa, peraí. New color, pronto. Agora vamos fazer 55, 13, 18. É um azul também, do mesmo tipo, só que um pouquinho mais clarinho. Azul 2, folder. Ok. Pronto. Paleta pronta. Eu vou tirar essa library daqui, ela está atrapalhando o nosso trabalho. E eu tenho aqui as 4 cores criadas que a gente vai usar para esse folder. Bom, então com isso a gente já consegue montar o background desse folder. O background dele, vamos criar uma caixa, lembrando que para a impressão a gente precisa deixar uma sangria. Sangria é esse espaço aqui entre a página e o final dela, né? O que vem para fora dela, a gente precisa deixar um pouco de sangria nessas páginas. Então, a nossa cor aqui, fazer um retângulo, mais ou menos, não é na metade aqui, um pouquinho antes da metade, mais ou menos por aqui, na cor verde. Vou pegar a setinha Direct Selection, a setinha branca, e vou selecionar só esse ponto aqui de baixo, tá certo? Então, eu vou fazer uma espécie de triângulo assim. Pronto. Do outro lado, para cá, eu coloquei uma imagem, então, vamos lá, File, Place, e a gente vai buscar a imagem aqui nesses arquivos que vocês vão ter eles disponíveis também, tá certo? É esse daqui, ó. Eu vou colocar ele aqui, a imagem é bem grande, ó, então vamos reduzir, segura numa ponta com Shift, clica e reduz. Opa, com Command e Shift e reduz. O ideal é que a mão fique dentro só da primeira, desse 1/3 inicial aqui, desse 1/3 da direita. Então, só aqui que é onde vai estar a capa mesmo.
Pronto. Para enviar para trás, Object, Arrange, Send to Back. Aí ele vai ficar atrás dessa imagem aqui. Também vocês podem usar o Shift, Command e chave.